A ideia dessa apresentação é compartilhar com os amigos da Rede Sina uma experiência que o Francisco Ritter e eu, Orlando Fonseca, temos vivenciado ao longo de muitos anos com a Turma do Café, que é um grupo de escritores da cidade que além dos projetos de produção literária, de publicação de livros, ao longo de 17 anos, já são 17 livros publicados, nós também temos assim um hábito, né? Nós temos uma experiência extremamente positiva que é lermos especialmente literatura de ficção, poesia, contos, crônicas, que são discutidos no grupo, ou conversados no grupo mais detidamente, né? E a ideia com essas apresentações, e nós pretendemos que elas se tornem comuns, né, e repetidas, será de trazermos aqui os livros que nesse período nós temos lido. É o caso desse texto da escritora Toni Morrison, que se chama Voltar para Casa. E a ideia de falar sobre a Toni Morrison é justamente porque ela faleceu agora em agosto, né? E o Ritter, o Francisco, que inclusive indicou outras obras para além dessa do Voltar para Casa, tem também, né, alguma informação a respeito da autora. Sim, não, e na verdade também a gente se encontra na Turma do Café para conversar sobre literatura e para se emprestar livros. Então, esses livros que a gente vai vir apresentar aqui com o tempo, às vezes que a gente se encontrar aqui, vai ser sempre em torno de livros que passaram pelo grupo, né? Alguém leu, gostou, acho que é importante para os outros lerem também, e aí a gente começa a trocar livros. Então, esse livro da Toni Morrison foi lido por mais de um entre nós, então a gente está aqui para apresentar não só o livro, mas também a autora e, digamos assim, a forma dela de escrever e o que ela propõe. A Toni Morrison é a primeira mulher negra a receber um prêmio Nobel. Ela recebeu em 93, e ela tem uma atuação, né, não apenas como escritora, mas como intelectual na questão dos direitos civis americanos, né? Essa obra, Voltar para Casa, ela foi produzida em 2012 e foi lançada no Brasil em 2016. Mas há uma lista imensa de obras dessa autora que são consideradas e que sustentam de alguma forma a literatura dessa escritora. A gente poderia, será, comparar com alguma brasileira, das escritoras que a gente pudesse lembrar, Francisco? Pois olha, eu não sei, eu estava pensando a esse respeito e não vejo que tenha muita comparação. Mas a respeito do prêmio Nobel que ela ganhou, a gente tem na lista dos prêmios Nobel, entre os nobelistas, alguns prêmios que muitas pessoas consideram que foram injustos, né? Que algum autor recebeu porque tinha determinada nacionalidade, que nunca tinha recebido, ou então porque trazia algum tema, não é, que era oportuno. Mas o caso da Toni Morrison, ainda que ela seja mulher e negra, que seria assim, digamos, alguém poderia pensar, bom, é um prêmio Nobel para reparar uma lacuna, não Até é? porque são pouquíssimas mulheres que receberam o prêmio Nobel, né? Isso, ainda mais isso, né? Mas não é o caso. Realmente a literatura dela é de um nível, assim, que está entre os grandes e as grandes que já tinham recebido o prêmio Nobel. E essa característica da escritora é exatamente um modelo narrativo, né? Que ela segue uma tradição do realismo moderno, da representação dramática de dramas, especialmente sociais, né? Então coloca a autora, por isso que até eu estava perguntando em relação às autoras, né? As expressões que nós temos no Brasil são Clarice Lispector, mais intimista, temos a Raquel de Queiroz e a Lígia Fagundes Telles, talvez a que mais se aproxime, mas a Lígia é muito mais conhecida por contista, né? Por ser contista.
em termos de construção narrativa, porque aí é que eu ia dizer, o que difere, o que dá uma dimensão muito positiva para a grandeza dessa escritora é o modelo narrativo, o modo de narrar. Né, de fragmentar o texto e mesmo assim produzir uma construção rica da personagem, né? Que é o caso de Frank Money, né? Frank Money, que é a personagem, que é o protagonista, e a sua irmã, né? Que ele chama de Si, né? E Sida, que são digamos assim, retratados dentro da comunidade negra, né? E especialmente a protagonista, que ela é um combatente da Guerra da Coreia, né? E ele volta para casa, e aí é que a ideia é voltar para casa, ele volta para os dramas da família, vividos por essa personagem, com todo o recorte social de uma mulher negra que sofre todo tipo de violência e que ele se sente de alguma forma, ela, da sua parte, sente falta dele, e ele, perambulando pelos Estados Unidos nesse retorno, né, da guerra, também sente responsabilidade por não estar ao lado dela, protegendo de alguma forma. A narrativa começa exatamente numa situação em que eles são crianças, né? São crianças e ele, que deveria protegê-la, não a protege completamente. E eles presenciam uma determinada cena que só se vai explicar de alguma maneira no final da narrativa. É muito simbólico, né? Da violência contra, especialmente, a população negra americana. E sabe, Orlando, que eu estava pensando também, que é uma característica do texto dela, de que a condição de ser negro e negra, não é, naquela sociedade, né, marcadamente racista norte-americana, nessa época aí, anos 50, ou antes, no século XX, início do século XX, que é um outro livro dela, o prejuízo, digamos, e o preconceito contra os negros não se dá, digamos assim, diretamente por parte dos brancos, mas se dá nas consequências no dia a dia dos negros. Exatamente. Ou seja, a população sente o impacto de uma sociedade segregada, não pelas atitudes, não é isso que ela retrata. Exatamente. Ela está fazendo um panfleto, um libelo, né? Isso, daquela segregação do sul dos Estados Unidos. Não, normalmente se passa no norte dos Estados Unidos, e o efeito da segregação é nessas vidas que se desfazem, que se perdem, ou seja, a violência está na forma como a vida é organizada, não é? Exatamente. As consequências se dão assim, dessa forma. Não é um retrato da violência da questão racial, policial. Exatamente, mas todo o processo que nós podemos perceber na leitura desse texto, e aí é que está a genialidade da autora, né? Quer dizer, que não é um texto que está todo o tempo chamando atenção, vejam como são tratados. Não, ela está retratando na vida cotidiana, nas questões de como a repercussão da violência se dá em situações da cotidianidade. Sim, como os casais não conseguem ficar juntos, como as famílias não conseguem ficar juntas, famílias, e tudo que tem que enfrentar, né? Em função da pobreza, em função da violência que sofrem, em relação à dificuldade de ocupar espaços sociais, né? Exatamente pelo aspecto da segregação. E, contudo, não se trata de uma narrativa em que nós pudéssemos perceber que, embora isso seja, né, está flagrante no texto, como se fosse um panfleto, não é, exatamente, é a grandeza literária da narrativa em que os dramas vividos, a gente sabe que é isso. Inclusive as personagens não são apresentadas porque ela é negra, porque nós vamos observando isso, né, ao longo da narrativa, de como as personagens realmente são. Então, cada um assume a responsabilidade pelo que está fazendo, né, quer dizer, não é colocada fora daquela comunidade, mas a gente sabe que aquela comunidade é excluída.
de alguma maneira. Então o texto Voltaram para Casa, que se trata tanto do retorno de uma guerra para uma vivência cheia de complicações sociais em função da questão racial, e ao mesmo tempo de um ex-combatente, ao mesmo tempo de uma irmã que sente na fragmentação da sua família todo o drama e que tem necessidade de que ela seja de alguma maneira resgatada para casa. Toni Morrison é uma excelente indicação, né, Francisco, de leitura. Com certeza.